Graças e paz a meus amados irmãos. É com grande alegria, mais uma vez estamos aqui para falar da parte de Deus a cada um de vocês. Agradeço que a cada um que esteja assistindo o canal, a cada um que esteja acompanhando as mensagens que aqui são postadas. Quero dar um abraço a todos que estão aí. Que Deus venha estar abençoando a cada um de vocês nesse momento de dificuldade que passamos, de pandemia. Estamos chegando aí a um relaxamento social, onde nós temos uma condição melhor de estar estando juntos, se reunindo, mas estamos continuando com esse serviço, com esse trabalho de trazer a palavra de vocês por meio da internet. E Deus seja louvado por isso. Espero que hoje eu possa estar trazendo uma palavra de vocês de edificação, uma palavra ao qual venha estar confrontando a vocês e trazendo uma realidade espiritual em Cristo Jesus, pois Ele é o centro de todas as coisas. Nesse momento eu vou estar fazendo uma oração, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e pedir para que Ele venha estar iluminando as nossas mentes e corações para que nós venhamos entender as suas verdades nesse momento que aqui serão explanadas. Então, oremos. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Queremos agradecer, Pai, pelo teu infinito amor, misericórdia, ao qual nos alcançou, Pai. E dessa forma nossos olhos espirituais se abriram e nós conseguimos entender as verdades que estão contidas dentro dessa palavra, que é o Evangelho do Senhor. Peço que o seu Santo Espírito esteja nos capacitando neste momento, eu para estar falando e levando esta verdade a cada um dos ouvintes que estarão aqui pela internet a ver e assistir a este vídeo. E a cada um desses que estão assistindo este vídeo, peço que o Senhor, Pai, venha estar capacitando para que ele venha estar ouvindo e entendendo esta palavra que estará sendo ministrada em suas vidas. Agradeço, Pai, pelo teu infinito amor e misericórdia ao qual o Senhor se entrega por nós ali no madeiro. Agradecemos, Pai, pois o Senhor é o único digno de honra, de glória para todos sempre. Amém. Agora iremos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14 ao versículo 21, que está escrito desta forma. Peço que os amados estejam acompanhando juntamente comigo a leitura deste texto. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus amados. Porque ainda que tivesse milhares de preceptores em Cristo, não tereis contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Por este motivo, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus. Com toda parte ensino em cada igreja. Alguns ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor assim quiser. E então conhecerei a palavra, não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que preferes? Que irei a vós outros com vara, ou com amor e espírito de mansidão? Até aqui a leitura da palavra. Aqui, para a gente entender esse texto, nós primeiro temos que ver o que Paulo já fez até aqui e aonde ele está querendo chegar nesse exato momento. Nós devemos nos lembrar que já estudamos aqui pelo menos uma característica duas características da carta de Paulo,
A primeira seria a introdução, que está lá no capítulo 1, do versículo 1 ao 9, aonde Paulo faz a introdução da carta e faz ali o primeiro contato com a igreja. E após isso, ele começa a tratar do segundo aspecto, que seria a divisão na igreja. Esse aspecto ele trata com bastante espaço e com bastante ênfase. E aí ele começa a trazer diversas verdades, que foram todas essas que já estudamos até o atual momento. Nós vinhamos um bom espaço tratando sobre isso, tratando sobre esta divisão, que vem desde o versículo 10 do capítulo 1 até agora esse texto aonde estamos lendo hoje. Esse espaço ele começa a tratar sobre a divisão no capítulo 10 ao 17, ele explicita bem sobre isso. Depois ele fala sobre a mensagem revelada, sobre a loucura do evangelho, um erro carnal, né? O erro carnal da igreja, que a divisão ela vem pela carnalidade, por aqueles que estão ali dentro da igreja, e por esta carnalidade eles são facciosos. Vocês vão ver isso lá no capítulo 3, do 1 ao 9. Depois ele vem falando sobre o fundamento e a edificação. Aqui ele já está trazendo sobre os ensinos e a responsabilidade dos mestres. E que essa igreja ela deve observar que tipos de edificação que elas estão tendo. Caso eles não venham ter uma boa edificação, isso contribui também para a facção dentro da igreja, a divisão. A oposição, a posição de humildade dos pregadores, ele continua falando mais à frente sobre isso, ali no capítulo 3, 18, do versículo 18, até aqui no capítulo 4, versículo 13. E assim ele começa nesse período onde que a gente leu agora, nesse espaço que lemos, ele vai estar rematando todas essas verdades sobre a humildade do pregador, sobre a questão da facção, e já está começando a introduzir, abrir um espaço para outras correções dentro da igreja. Ele vai falar sobre a posição humilde dos pregadores, ali no versículo 3, do versículo 18 até o versículo 4, 13, que é o que antecede esse texto que estaremos lendo nesse momento, que lemos nesse momento. E aí, ele agora começa a fazer nesse espaço uma ligação entre um ponto e outro. Ele está começando a sair dessa questão da divisão dentro da igreja e vai começar a tratar sobre outros pecados dentro desta igreja, que há dentro dessa igreja. Pecados até mesmo que ele coloca como pecados que não há no meio comum. Que até mesmo a cidade de Corinto, por si só, aqueles que são ali infiéis, aqueles que não são cristãos, não cometem tal tipo de pecado. E então são pecados pesados. E para fazer começar a realizar esse monte de correção, ele faz o seguinte, ele faz um apelo pessoal para esta igreja. E esse apelo consiste em imitá-lo. E é isso que estaremos falando hoje, sobre o fato de imitarmos ao apóstolo Paulo. Nesse ponto, esse será o término do tratamento e assim o início de um novo tratamento. Aí ele vai estar tratando sobre o relaxamento moral posterior a essa perícope, esse espaço de texto. Ele já vai estar tratando sobre o relaxamento moral, impureza na igreja, questões que são de moral de pessoas caídas que não revelam a Cristo. E aí ele começa a trazer essa verdade dentro deste pedido.
de que a igreja venha o imitá-lo, assim como ele imita a Jesus Cristo. Então, como título para este texto, vamos colocar como: sejam imitadores de Paulo, assim como o apóstolo Paulo foi imitador de Cristo. E assim nós podemos entender em que aspectos nós devemos imitar o apóstolo Paulo. Em que características nós devemos imitar o apóstolo Paulo? Por que devemos imitar o apóstolo Paulo? Tratando sobre isso, leremos esse texto várias vezes aqui, vários pontos desse texto, e alguns pontos deles nos apontarão em que deveremos imitar o apóstolo Paulo. E assim será mais claro para nós o entendimento do porquê que ele pede para que esta igreja o imite. O primeiro ponto está logo ali no versículo 14, que diz o seguinte: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Paulo aqui, ele faz o tratamento em amor. Ele não busca trazer ali humilhação para aqueles que estão diante dele. Ele não vem trazer humilhação para aqueles que estão totalmente contra aquilo que ele ensina. Pois a igreja de Coríntios, ela estava tendo vários problemas. Divisão, tratamento, relacionamento de adultério dentro da igreja entre um moço e a sua madrasta. São questões de egocentrismo muito grande. Então, todos esses problemas vão tudo ao inverso daquilo que Paulo prega. Vai tudo o contrário àquilo que Paulo ensina. E o apóstolo Paulo, ao invés dele chegar quebrando a banca e quebrar a mesa e começar a falar, ele começa a tratar essas questões mais pesadas de uma abordagem de pai para filho. Assim como um pai corrige o seu filho, o apóstolo Paulo agora ele se apresenta como pai para esta igreja. Ele faz isso porque ele foi o primeiro a pregar o evangelho a esta igreja. E ele é aquele que trouxe a primeira palavra para aquela igreja. E através dessa primeira palavra que essa igreja nasceu. Mas em frente a gente vai entender isso um pouco melhor. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. A motivação não é o desejo egoísta de envergonhá-los por não agirem de acordo com o que ele já havia de antemão orientado, mas para a correção em amor, e assim como o pai corrige o seu filho, assim como Deus nos corrige a nós como seus filhos, ali apóstolo Paulo faz a mesma coisa. Pois a disciplina é para quem ama, para quem Deus ama e educa todo aquele que o recebe como filho. Isso está lá em Hebreus 12:6. A disciplina do Senhor é para quem Ele ama e é para todo aquele que Ele recebe como filho. Então, se nós somos disciplinados, se hoje disciplinamos um filho, se hoje um pastor chega até nós e nos disciplina por estarmos em erro, é porque ele nos ama. Se caso ele não nos amasse, ele simplesmente deixaria com que vivêssemos uma vida dissoluta e assim no final dos dias, no final do tempo, no dia do juízo, você seria aquele que receberia a paga ruim, como está lá anteriormente na questão da edificação, aquele que constrói com feno, com palha, com madeira. Esse não tem uma boa paga, ele vai sair como se tivesse saído de um incêndio. Porém, aquele que te ama, ele não deseja isso para você. E para que você não venha ter essa paga, que você venha ter esse galardão, ele vai o corrigir para que você produza bons frutos. A mensagem do agricultor fiel é exatamente esta, aonde ele vem
podando aquela árvore, vem tratando esta árvore para que ela venha a ser dar bons frutos, para que ela não venha a ser lançada ao fogo. E o apóstolo Paulo aqui, ele se coloca como pai que ama seu filho e assim o corrige para que ele venha a ser um filho maduro. É assim, ele está se mostrando agora como pai para que esta igreja venha a ser como um filho para ela e crescer e amadurecer em Cristo Jesus. Assim como Deus corrige, o salmista também diz o seguinte: bem-aventurado a pessoa a quem disciplinas, ó Eterno, aquele a quem ensinas a tua lei. Bem-aventurado. Aqui está dizendo sobre a questão de ser mais do que felizes. Nós devemos ser gratos por ser disciplinados. Nós devemos ser felizes porque Deus nos disciplina. E um dos meios de ser disciplinados é por aquele que é autoridade sobre nós na questão espiritual. Este é o pastor. Aquele que conhece a palavra e assim, de forma justa, dentro da palavra de Deus, dentro do Evangelho, assim ele nos corrige. Nós devemos nos estar felizes por isso, porque temos alguém que nos traz o verdadeiro caminho e nos aponta. Alguém que está nos disciplinando e levando a um caminho de justiça, de amor, de paz com Deus. Então nós devemos olhar para isso, lembrando sempre como Deus e como Deus nos abençoa através da disciplina. E olhar como somos bem-aventurados aqueles que são ensinados pelo Deus e são corrigidos, e assim Deus nos trata. Em Lamentações diz o seguinte, Lamentações 3:39: como pode então um homem reclamar quando é punido por seus erros e pecados? Como pode então um homem reclamar quando é punido por seus erros e pecados? Se nós cometemos um erro, se nós cometemos um pecado, está escrito em sua lei, a lei de Deus, que há uma punição para isso. A punição de morte. Para quem vive em pecado, a punição é morte. Porém, aquele que vive em Cristo, ele está em vida, porque a morte já foi aplacada em Cristo Jesus. Então, todo aquele que não aceita uma correção, todo aquele que reclama por estar sendo corrigido, lembre-se então, se o erro foi cometido, é necessário que haja uma correção. É necessário que aquilo venha a ser corrigido. E Deus disciplina aquele ele ama. Então seja feliz quando você erra e peca e você é disciplinado por Deus, porque isso demonstra o amor de Deus para você. Em Apocalipse, o Senhor responde esta pergunta da seguinte forma: eu repreendo e corrijo a todos a quanto amo. Se, pois, diligentes e arrependa-te. Seja, pois, diligente e arrependa-te. Então, no ato da correção, você tem que lembrar do amor de Deus para conosco, o amor esse que nos repreende, corrige, e diligentemente, prontidão, nos arrependemos. Então, o primeiro ponto aqui que Paulo está tratando é exatamente isto: o amor de Deus, o amor dele para com esta igreja, para a correção. E aí ele está tratando isso para o arrependimento desta igreja. Ele está tratando isso para o arrependimento dentro desta igreja. Continuando dentro deste tópico entre o tratamento do amor, nós podemos ver no próximo versículo, que diz assim: porque ainda que tivéssemos milhares de preceptores em Cristo, não tereis contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. E aqui ele está dizendo o porquê que ele se coloca como pai. Então, qual é a motivação para o apóstolo ser chamado como pai? Por quê?
por mais que os coríntios venham a ter diversos mestres, preceptores, Paulo, por meio do Evangelho em Cristo, gerou esta igreja. Foi ele aquele quem trouxe a palavra a esta igreja. Foi ele que ficou ali edificando esta igreja, trazendo verdades até que ela viesse a se tornar de fato uma igreja. Paulo trouxe essas verdades para a cidade de Coríntios e assim essa igreja surgiu. Então ele se coloca como aquele que foi o primeiro a trazer o evangelho ali para aquele local. E por ele ser o primeiro a trazer o evangelho ali naquele local e assim abrindo, inaugurando aquela igreja de Corinto, ele se coloca como pai, pois foi ele que gerou em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus foi ele que gerou esta igreja. Nós devemos lembrar sempre que é em Cristo Jesus. Ele não roga para si. Ele não roga para si mesmo esta autoridade. Mas ele coloca em Cristo Jesus. Tudo o que ele faz, ele apoia em Cristo. E aí ele fala, por mais que vocês tenham preceptores, 10.000 aios. Aqui algumas versões botam como aios, outros colocam como preceptores. Esta palavra ele está trazendo sobre escravos. Como nós vimos já anteriormente, Paulo ele sempre trata sobre essa questão espiritual, sobre a sua posição diante de Deus, a sua posição diante daquilo que ele deve fazer para o reino como escravo. E aqui novamente ele coloca que todo aquele que venha após ele a pregar, e assim como ele foi a pregar esta igreja, e assim gerou esta igreja, todos aqueles que ensinam são como aios. Aqui ele está trazendo como se fossem escravos que eram designados para cuidar das crianças dos seus senhores, das crianças dos seus senhores. Se seus senhores tivessem alguns filhos, eles escolheriam algum escravo dentre os seus e colocaria este responsável para levar à escola, ajudar nos trabalhos desta criança e assim ensinar. Hoje nós ouvimos a palavra pedagogos. Essa palavra pedagogos, ela vem desta palavra que nós temos aqui. Ela vem do pedagogos, a palavra. É de ensino. Escravo quem ensinava. Escravo que andava juntamente com esta criança, caminhava com ela e ensinava a ela. Por mais que ele viesse estar próximo a esta criança, por mais que viesse a amar a esta criança, ele de fato ele não era pai desta criança. Ele não era aquele que era o primeiro na sua vida. Então, o apóstolo Paulo fala que qualquer outro que venha ensinar o evangelho após ele é como se fosse esse escravo, que não é o pai desta criança, porém os ensina em amor. Porém, vive com esta criança até ela ter uma certa idade e assim ela não precisar mais de um aio, de um pedagogo ao seu lado. Então o apóstolo Paulo ele trata aqui que ele agora ele é o pai. Ele é o pai. Os demais são simplesmente pedagogos, escravos. Mas ele falando que é o pai, nós devemos lembrar sempre que por mais que ele venha estar rogando para si esse título de pai, ele está rogando para tratar esta igreja e assim trazer para ela de uma forma carinhosa uma advertência, trazer uma correção a isso que nós vimos anteriormente. Ele está tratando isso para trazer um amor e um carinho a esta igreja. E dessa forma, com essa recepção, essa proximidade, ele consegue tratar isso de forma mais clara e mais tranquila. Então, o segundo ponto que nós podemos ver é o seguinte: admoesto-vos, portanto, a que sejais os meus imitadores. Aqui é o ponto central dessa parte, dessa perícope. Versículo 16. Admoesto-vos,
portanto, a que sejais meus imitadores. Então, por que Paulo admoesta a igreja a imitar? Porque ele clama a esta igreja e chama a eles para que venham imitá-lo. Qual é a origem desse pedido? Qual é o motivo para que ele venha falar para essa igreja? Eu recomendo que vocês me imitem. Será que Paulo aqui está sendo arrogante ao ponto de falar que ele é aquele que deve ser seguido e você seguindo a ele você obtém salvação? É isso que ele quer trazer para a igreja? De fato não é. Paulo aqui ele está mostrando a eles, ele se colocando como modelo de como imitar a Cristo. Ele se coloca como aquele que imita a Cristo. Então esses devem o imitá-lo. Pelo fato de haver soberbos em seu meio, no meio da igreja de Coríntios, pela presença de que eram suficientes, pela intenção, pelo conhecimento, pela crença que eles tinham de ser suficientes diante de todas as coisas, por eles serem ricos, abastardos, acharem que não faltava nada diante deles, que eles tinham tudo e controlavam tudo, inclusive eles tinham a ideia de que eles poderiam se dar diretrizes àqueles que pregam dentro da igreja, dar os ensinamentos. Ele coloca o seguinte, ele vendo isto, ele fala assim, ó, já que há soberbo em meio de vocês, já que vocês veem que vocês são autossuficientes, olhem para a minha caminhada, olhem para mim e vejam se eu sou soberbo, vejam se eu sou autossuficiente, veja se sou orgulhoso, presunçoso. Se nós olharmos para a caminhada de Paulo, nós veremos que ele não é nada disso. Pelo contrário, ele é extremamente humilde diante do conhecimento que ele tem. Você vê que o Novo Testamento, grande parte foi ele que escreveu. Grande parte está na ponta da perna de Paulo. É ele que escreve. Ele escreve a boa parte e tem um conhecimento muito vasto. E diante desse conhecimento, lá em Efésios, ele coloca que ele só tem esse conhecimento porque o próprio Deus deu a ele. Ele nos ensina que o Espírito Santo dá o conhecimento de bom grado a cada um que ele quer. E então nós não podemos olhar para o apóstolo Paulo soberbo por aquilo que ele fala. Nós vemos ele durante essa caminhada aqui, quantas vezes ele se coloca como escravo. E escravo, por mais que ele tivesse dinheiro ou algo, alguma condição pomposa dentro da diferenciada dentro da casa do seu senhor, ele ainda era escravo. Por mais que ele viesse ter dinheiro, porque ele administra os bens do seu senhor, ele ainda é escravo. Então Paulo ele chega e sempre se coloca como uma pessoa humilde. E dentro disso ele sempre traz essa conduta para dentro daquilo que é o Evangelho. O Evangelho que ele ensina. O Evangelho ao qual ele vive. E aqui ele traz essa advertência para a igreja. Ao invés de simplesmente ser o que vocês estão sendo nesse momento, olhem para a minha caminhada e olhem para mim e veja como que eu ando diante da verdade do Evangelho. Paulo aqui então ele está trazendo, ele se coloca como aquele que pode ser observado a fonte de Cristo Jesus. Você observa a Cristo Jesus e vê como você pode caminhar nessa vida de acordo com a vida de Paulo. Uma pessoa que vive o Evangelho. Ele não se coloca como aquele que é dono da verdade. Ele não se coloca como aquele que é
que é o Bambambam, Bam, Bam, mas ele simplesmente ele diz que ele é aquela pessoa que imita. E por ele imitar, os demais deveriam o imitá-lo. Terceiro ponto, nós vemos aqui no versículo 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino a cada igreja. Então, Paulo aqui ele simplesmente vai estar tratando esta solicitação que ele fez anteriormente. Ele vai tratando esta advertência ao qual eles devem imitá-lo, assim que imitam a Cristo Jesus, para que eles venham observar na vida dele o que eles deveriam fazer. E para isso ele encaminha Timóteo, seu filho na fé. Quem lê ali a carta de Paulo a Timóteo, você vê o carinho que ele tem para com Timóteo. Você vê a atenção que ele dá a Timóteo. E assim, essa pessoa que foi ensinada pelo apóstolo Paulo, que caminhou com o apóstolo Paulo, tem uma vivência com o apóstolo Paulo, agora é encaminhada a esta igreja. E ele é encaminhado, ele para lá, incumbido de trazer algumas verdades. Que verdades são essas? Primeiro, fiel no Senhor. Ele é meu filho amado e fiel no Senhor. Para que eles consigam cumprir o seu ensinamento, Paulo envia Timóteo exatamente para isso. Para lembrar os coríntios da sua caminhada com Cristo, onde ele é fiel em ensinar o evangelho a todas as igrejas ao qual ele passa. Então, ele está falando sobre a fidelidade no Senhor, o caminho em Cristo. Deste modo, seu interesse é ressaltar por meio de Timóteo a integridade das suas intenções nas repreensões e nos ensinos. Ele está falando isso exatamente porque agora ele vai começar a dar paulada. Ele está fazendo exatamente isso porque agora vai dar paulada. O caldo vai ser mais grosso. Nós olhamos por até agora que as coisas que Paulo fala é extremamente tranquilo. Mas no início do capítulo 5 em diante você vai ver ali, ó, esse capítulo 5, pauleira. E aí ele vai trazer essa verdade para eles. Lembre-se da minha caminhada, olhem para mim como pai, porque agora o bicho vai pegar. Agora a correção vai ficar mais severa. Agora eu vou tratar sobre assuntos que ninguém gostaria de tratar. Hoje, para quem é pastor, pegar uma situação dessa aqui é uma coisa difícil para ser tratada. É uma coisa que muitos vão buscar protelar até mesmo para tratar. E se ele tratar da forma que Paulo tratou aqui, ele vai ser acusado de um mau pastor. Mas Paulo, mesmo assim, ele traz esse espaço aqui para trazer para eles. É com carinho. Vou bater, mas é com carinho. Vou bater, mas é em amor. Vai doer, vai. Mas é como pai. Pai batendo no filho. Dá umas palmadas, por mais que aqui no Brasil tenha essa lei agora que tenta coibir a correção do filho com uma palmadinha. Então, aqui Paulo fala, eu vou dar uma palmada, porém é no amor. É no amor, é no carinho. É isso que Paulo está fazendo aqui. Então, ele tratando sobre isso, ele lembra de Timóteo. Ó, vou enviar Timóteo para vocês e Timóteo vai testemunhar. Ele vai falar sobre a minha integridade. Ele vai falar sobre as minhas intenções, que se baseiam simplesmente no Evangelho e não no ego ou no desejo de glória. Você lembra lá no início do capítulo, versículo 14, que ele fala que não é para envergonhar. Eu não tenho intenção de envergonhar vocês.
Eu não tenho a intenção de trazer essas verdades para que vocês se sintam humilhados, porque eu vou apontar sujeira. Vocês estão no meio da sujeira, eu vou apontar o lamaçal, não é para fazer vergonha para vocês, não. Estou apontando o lamaçal para vocês se limparem desse lamaçal. Então Paulo ele está fazendo exatamente isso. Então Paulo faz isso porque ele vai tratar das feridas profundas dentro desta igreja, referente à imoralidade. Isso a gente vai ver aí nos próximos capítulos, no capítulo 5 e tudo mais. Então, o que aqui Paulo está ressaltando neste espaço? Paulo está ressaltando o que ele prega e ensina é o Evangelho. Não possui interesse de gloriar a si mesmo ou do seu próprio poder, mas sim o poder de Deus em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ao contrário de alguns que estavam ali dentro desta igreja. Então, quando Paulo pega esse texto, esse versículo, ele está certamente trazendo a verdade da sua caminhada em Timóteo para lembrar a esta igreja que é diferente da própria igreja em si. Ele não faz isso para vanglória ou para demonstrar poder próprio. O quarto ensinamento que ele nos traz aqui, o quarto motivo que ele pode trazer aqui, para que ele venha ser imitado, é o fato de ele colocar sempre Deus como soberano. É aquela questão sobre que ele coloca como escravo de Deus. Ele sempre se apresenta como escravo na mão de Deus para fazer algo. Ele é o mensageiro, aquele que traz a mensagem, ele é o escravo que rema para trazer a mensagem do Evangelho, ele é o escravo que cuida dos filhos de um pai, ele é simplesmente como escravo. A todo momento ele se coloca como escravo diante de Deus. Como Deus sendo seu Senhor, como ele sendo submisso a esse Deus. E nesse momento, agora, a gente vai ver exatamente isso. Ali, ele vai dizer o seguinte: mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor assim quiser. E então conhecereis não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Ele está dizendo o seguinte: se caso Deus me permitir, estarei em breve com vocês. Paulo aqui, mas alguns andam ensoberbecidos, e como se eu não houvesse de haver de estar convosco. Ele traz aqui a questão da soberba desta igreja. Esta autossuficiência que foi falada anteriormente. Eles se acharem altivos, como quem já sabe todas as coisas, já pode todas as coisas, aqueles que têm dinheiro, poder para fazer várias coisas. E aqui Paulo trata exatamente sobre isso. Há entre vós, ele já está apontando aqui que há um grupo que é altivo, que acha que é intocável, que o desafia como apóstolo. Tem alguns aqui que desafiam o apóstolo Paulo. E ele chega simplesmente para: sei que há, mas se Deus quiser, um dia eu vou ter com vocês. Ele tinha essa pretensão de estar indo à igreja, porém ele não tem como dizer de fato se ele conseguiria ou não estar com a igreja. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa perseguida. Ele sofria prisões, e nesse momento aqui, ele está falando exatamente sobre isso, porque estava em risco iminente e ele não sabia se conseguiria chegar até lá. Se um dia ele conseguiria chegar até a igreja novamente. Mas ele coloca aqui a disposição do seu coração de estar novamente com eles. Porém, ele não pode dar essa certeza se vai ou não estar com eles.
E aí ele coloca: estarei com vocês somente se Deus quiser. Se assim o Senhor me permitir, estarei convosco. E aí ele coloca novamente Deus como soberano com esta afirmação. Se coloca debaixo da soberania do Senhor. Lembra que ele sempre é escravo na mão de Deus. E como escravo faz aquilo que seu mestre ordena. E isso inclui até mesmo a ida a uma igreja que ele fundou, para discipliná-la. O Senhor é soberano em todos os aspectos, até mesmo na disciplina desta igreja. Até o momento que nós sabemos, Paulo só foi possível ir lá, ele só foi possível admoestar essa igreja com cartas. Ele não pôde mais voltar a esta igreja. Porém, em seu coração ele tinha essa intenção. Negada, porém ele lembra sempre que o Senhor é quem permite ele ir ou não a um determinado lugar. Depois nós vemos aqui, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Paulo aqui está falando ainda sobre esse grupo que se diziam bons e que traziam palavras ali para esta igreja, que se rogavam melhores que qualquer um dos apóstolos que vieram a ter, inclusive de Paulo. E aí ele fala o seguinte, que a palavra de Deus, porque o reino de Deus não consiste simplesmente em palavra, mas em poder. Paulo, de forma breve, diz que não importa os ensinamentos vazios, palavras de persuasão, não importa palavras que se sirvam para exaltar ou falar sobre o homem ao qual está sentado à frente da igreja ou está diante da igreja para trazer um ensinamento. Porque essas palavras são simplesmente palavras vazias. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então é necessário que seja pregado o evangelho. E aí a gente volta lá para aquele versículo 17. Não, um momento, o versículo 17, na parte B, onde ele fala que ele passa ensinando o evangelho por cada igreja, cada uma das igrejas, ali no versículo 17. Então é necessário que haja uma palavra, mas essa palavra seja uma palavra de poder. Então ele praticamente desafia aqueles que estão ali. Então eu vou ter com vocês aí, vamos ver que palavra, não para ver essas palavras que vocês falam, mas o poder de Deus. O poder de Deus. O poder de Deus que os capacita para pregar, o poder de Deus que os capacita para ministrar a sua palavra, o poder de Deus que traz vida, o poder de Deus que traz salvação. Eu vou aí não para ver a palavra que você diz, o que é tão bela assim, em seus ensinamentos, sua filosofia, mas sim o evangelho, a palavra de poder. E aí ele diz isso, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Não palavras vazias, mas um poder de Deus. Pois o reino de Deus não é a coisa de palavras, mas poder. Isso porque Cristo é o Verbo encarnado. Poder de Deus para a salvação. O Evangelho se trata exatamente disso, do poder de Cristo. Ele que é o Verbo. Ele que é a verdadeira palavra. Ele que é o poder de Deus para a salvação. Então qualquer coisa que venha fugir disso, ou qualquer coisa que esteja fora disto, deve ser eliminado dos seios da igreja. O Evangelho deve ser focado na igreja, sendo ela sempre como evidência. Cada mensagem que venha a ser trazida a vocês ou ministradas a vocês deve trazer a Cristo Jesus, aquele que salva, a Cristo Jesus, aquele que é o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus encarnado,
o Filho de Deus que deu a vida por mim, por você. Então, qualquer coisa que fuja das verdades espirituais em Cristo Jesus, qualquer coisa que não esteja dentro do Evangelho, ele deve ser eliminado. São palavras mortas, vazias, palavras vãs, palavras sem poder algum, poder de salvação. Porque o que salva é o Evangelho. Poder está no Evangelho. Então qualquer outra coisa que ele venha pregar ali, não há nada demais. São palavras vãs, vazias, filosofias de homens. Nós vemos hoje muitas pessoas querendo deturpar a palavra de Deus para trazer filosofias humanistas, filosofias aonde o homem é o centro, aonde o Deus ele se dobra a este homem, mas não é isto que acontece. Não é isto que Paulo ensina, não é isto que o próprio Cristo ensina. Nós vemos um evangelho aonde Deus ele se entrega a favor de uma humanidade, porém ele vem aos seus. Ele não espera que você viva uma vida dissoluta, uma vida de carnalidade, uma vida promíscua e assim fica implorando para você se converter. Nós veremos isso no capítulo 5. No capítulo 5 deste mesmo livro você vai ver Paulo tratando sobre a imoralidade. Paulo vendo com essas verdades todas exatamente para trazer essa pessoa à lembrança de quem é o Cristo, por que eles estão ali. E fala que nós devemos imitar a Cristo. Então nós devemos ter isso em mente, que qualquer palavra que venha vir a esta igreja ou à igreja, ela deve ser analisada como palavra de poder, deve ser analisada como evangelho. Também podemos ver, por outro lado, o poder como a força que capacita para a mudança da conduta interna. Ou seja, a palavra do Senhor, além de ser o evangelho de salvação, é aquela onde nós vemos lá o tratado de Tiago, Gálatas, aonde ele traz a verdade do homem tendo um amadurecimento espiritual, uma mudança de vida, uma conduta correta, porque nós fomos criados para louvor da glória de Deus. Nós fomos criados para as boas obras. Então, se esta árvore há vida, ela deve produzir frutos de vida. Se esta árvore não tem vida, ela não produz fruto. Lembre-se daquela passagem onde Cristo está passando com seus discípulos diante de uma figueira, e mesmo que essa figueira estivesse fora do período de fruto, ele amaldiçoa aquela árvore vem e fica ressequida. Ela murcha. Ela murcha exatamente porque ela não produz fruto. O que Cristo está dizendo ali é o seguinte, que toda árvore que possui vida, ela precisa produzir frutos. É isso que ele está trazendo para nós. Prega o evangelho dentro do tempo ou fora do tempo. Viva o evangelho dentro do tempo ou fora do tempo. Nossa vida agora é para glorificar a Deus. Então a palavra do evangelho, ela tem que ser de poder para a salvação e para a mudança de vida, para a conversão. Os homens sabem que devem fazer, e o problema é que sabem o bem que devem praticar, mas praticam o mal. Necessitam do poder de Deus para capacitá-lo. Nós, seres humanos, necessitamos do poder de Deus para nos habilitar a fazer aquilo que é de bom. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para que venhamos ter uma vida de conduta correta, uma vida que busca a Deus em primeiro lugar, depois as demais coisas. Você vai ver isso lá, provavelmente, no versículo 8, onde os coríntios se demonstram autossuficientes, sem necessidade. Ele está ali corrigindo exatamente isso. Ele está voltando ao versículo 8 para tratar essas verdades.
Desta forma, conseguimos entender o porquê ele pede para que venhamos imitá-lo. Ele pede para que venhamos imitá-lo para que o evangelho, é porque ele prega o evangelho e não a si mesmo. Ele coloca o evangelho na sua vida e vive uma vida de acordo com o evangelho. Ele está dizendo o seguinte: viva uma vida assim como eu vivo. E como que ele vive? Pregando o evangelho, não palavras vazias. Pregando a Cristo, não a si mesmo. Vivendo uma vida de santificação, não de promiscuidade. E é isso que Paulo chama esta igreja. Imite a mim. Viva o evangelho. Ele não está trazendo para si como se fosse o cara. Fechando este trecho como um pai falando com seu filho, ele faz uma pergunta. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo aqui encerra este trecho com uma pergunta retórica. O que é que vocês preferem? Que eu vá a vocês com vara e correção ou que eu vá com vocês cheio de amor e bondade? Geralmente, quando uma criança faz uma pirraça, faz uma besteirinha, o pai vira e pergunta: Ei, quer que eu vá aí? Quer que eu faça de que forma? Quer que eu faça o quê? Hã? E essa criança, ela toma tindo. E é isso que Paulo está fazendo aqui nesse momento. Como um pai repreendendo o seu filho, ele vira: E aí, o que vocês preferem? Que eu vá com a vara ou que eu vá com amor? Como quem diz: tomem jeito, se arrumem, se aplumem. Vivam o evangelho. Vivam de forma digna. Contudo, nós concluímos aqui que Paulo, ao nos chamar a imitá-lo, ele está nos chamando a viver uma vida de evangelho. Nós concluímos aqui que Paulo nos ensina a viver uma vida de amor para com os outros. Ele nos diz que se vamos corrigir alguém, que seja em amor. Ele nos diz se vamos ter uma vida, que ela venha a ser uma vida de humildade diante desse Deus. Pois nós não somos nada diante desse Deus, a não ser escravos de suas mãos. Nós o servimos, pois ele é nosso Senhor. Ele fala que nós devemos ser aqueles que devem ser imitados. Isso é muito perigoso para mim. Eu olho para a minha vida e eu sei que, por muitos aspectos, não sou digno de ser imitado. Mas Paulo ele me corrige nesse momento dizendo o seguinte: a sua vida deve ser uma vida digna de ser imitada. Então, se você vai proclamar o evangelho, se você é um cristão, se você vive para Cristo, você deve ser digno de ser imitado. Não só ele ali, ele está sendo como aquele que deve ser imitado, mas cada um de nós. Pois a palavra do Senhor nos diz que nós somos luzeiros para esse mundo. E só nós seremos luzeiros se nós fôssemos dignos de imitar a Cristo. Se nós proclamamos as verdades espirituais em Cristo Jesus. Então, nesse momento, ele nos chama a viver uma vida para que glorifique a Deus em todos os aspectos, ao pregar o Evangelho e viver esse Evangelho. E ele termina dizendo como Pai, e assim eu trago para vocês como se fosse o próprio Deus falando para você. Como quereis que eu vá até vós? Com correção ou com amor? Então nós venhamos sempre lembrar disto. Venhamos viver uma vida em santificação, vamos viver uma vida em Cristo Jesus, para que venhamos ser dignos de ser imitados. Até aqui. Pai, graça te damos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Graça te damos, Pai, pelo teu infinito amor e misericórdia. Pai, agradeço por esta passagem, por essa mensagem que o Senhor nos trouxe nesse dia. Agradeço, Pai, porque o Senhor tem sido fiel para conosco e assim o Senhor tem nos capacitado a ouvir da Tua palavra e guardá-la, Pai. Peço que o Senhor continue a agir em minha vida, nos capacitando para falar da Tua palavra.
E assim continue agindo na vida de cada uma dessas pessoas que estão diante de nós, para que venham a aprender dia após dia e venha capacitá-los para que venham entender das tuas verdades espirituais, Pai. Assim que eu te rogo desde já, para todo sempre. Amém. Amém. Graça e paz, meus amados irmãos. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação.